Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre figuras de linguagens. Então, agora é a hora de estudar. Vem comigo! Então, o que são figuras de linguagem? Então, são recursos que tornam mais expressivas as mensagens e, por isso, são muito utilizadas nas construções de poemas e músicas. Então, onde é que essas figuras de linguagem são mais utilizadas? Então, na construção de poemas e de músicas, tá? Então, ela torna as mensagens muito mais expressivas. Elas, na realidade, elas dão um embelezamento nas mensagens. Elas se dividem em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras, tá? Lembrando que eu irei abordar como uma questão de 8º ano, então eu irei abordar apenas algumas figuras de linguagem. Não irei estar aqui falando sobre todas, hoje não, tá? Então, a primeira figura de linguagem que nós falaremos é a assonância, tá? Então, o que é assonância? Primeiramente, vamos analisar o exemplo. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai, tá? Então, aqui é uma música. E se nós analisarmos essa música, a gente vai perceber que existe uma repetição da vogal A e da vogal I. Então, a assonância trata-se da repetição exacerbada, tá? Da repetição exagerada de sons vocálicos, ou seja, de vogais dentro de uma frase, tá? E nós temos lá a aliteração, que ao contrário da assonância, vai falar sobre essa repetição exagerada de consoantes dentro de uma frase. Olha só. Minha mãe amassa, sim, amassa. Só e salga a massa e amassa na mesa. A massa é sa. Sim, essa massa é sa. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, né? Então, aqui nós vimos a repetição da consoante M, tá? Então, todas as vezes que houver uma repetição de consoante dentro de uma mesma frase, é considerada como uma aliteração. Nós temos também a figura de linguagem chamada de eufemismo. Então, o que é o eufemismo? É uma figura de linguagem ou a figura de pensamento que é utilizada no dia a dia das pessoas, tá? Principalmente quando alguém está se referindo à morte de alguém, já que é uma figura de linguagem que é usada para suavizar ou para tornar um termo, um som mais agradável. Tá? Então, eu costumo dizer que eufemismo é a linguagem da suavidade. Eu utilizo o eufemismo para suavizar uma ideia, para suavizar uma situação. Ou seja, para amenizar. Olha o exemplo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Tá vendo como ela suavizou bem a situação? Ela foi leve ali, ela não quis de maneira alguma dizer que ela era fofoqueira, querer esse nome de fofoqueira. Não, ela era produtora de biografias orais não autorizadas, bem diferente, tá? A mesma coisa de disser assim, um exemplo, ele morreu, é suave? Não, não é, né? Bem diferente de eu dizer, ele descansou no seio do Senhor. Ele foi morar com Deus. Então, nós usamos para suavizar. Nós temos também a ironia, que a própria palavra já se denomina, né? Que é ironizar, dar riso. Ou seja, também utilizada para criticar uma situação ou ideia. Tá? Ou seja, dizer o contrário daquilo que eu gostaria de dizer. Um exemplo que eu costumo sempre utilizar é um trecho da obra do Monteiro Lobato que diz o seguinte: tia Anastácia era mestre na arte de judiar as crianças. Agora pensem comigo, conhecendo o sítio do Pica-Pau Amarelo,
Conhecendo a personagem tia Anastácia, como é que ela judiava das crianças? Enchendo ele de guloseimas, né? Então, eu disse algo contrário. Eu criei um riso nesta frase. Olha um outro exemplo. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Deu uma ideia de ironia? Sim, porque se ele realmente é ateu, ele não citaria o nome de Deus. Pelo menos é essa a lógica da questão do ateísmo, não é? Nós temos a prosopopeia. Então, o que é a prosopopeia? É quando eu atribuo características que são propriamente humanas a seres inanimados, ou seja, a seres não humanos, a seres como objetos, tá? Animais, etc. Olha o exemplo. Eu detesto sopa. Isso é a planta quem está falando, tá? Eu detesto sopa. Eu odeio sopa. Eu não suporto sopa. E o pior, continuam me dando sopa. Primeiramente, planta, fala. É característica de uma planta falar? Não, é uma característica humana. Então, é por isso que nessa tirinha foi atribuída uma prosopopeia. Aí eu tenho a figura de linguagem chamada de comparação. Ou seja, aquela que serve para comparar algo ou alguém, comparar uma coisa a outra, tá? Lembrando que na comparação, nós teremos o uso de um conectivo. Geralmente, o conectivo usado é o como, tá? Então, percebam só na frase. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ela não funciona mais. Ah, entendi. Então, olha só. Comparou primeiramente ao amor como a flor e depois ao amor como motor. Se vocês observarem, nós tivemos aqui o uso do conectivo como. Por isso que é chamado de comparação. Bem diferente da metáfora, que também compara alguém ou um elemento da natureza a outro, porém não utiliza conectivos. Prestem atenção. Filho, você é o meu sol, então fica mais comigo. Você parece meio pálida, tá? Então, olha só. Filho, você é o meu sol. Então, aí está a comparação. É o meu sol. Eu não tive aqui o uso de conectivo como, tá? A não ser que eu tivesse dito, você é como o meu sol. Aí eu teria o uso de conectivo e seria uma comparação. Mas, como eu não tenho uso de conectivo, nesse caso, eu tenho uma metáfora. Temos a figura de linguagem chamada de hipérbole, que é o exagero de uma ideia, o exagero de uma expressão, de uma situação. Tem gente que fala assim, ai, chorei rios de lágrimas. Quando alguém chora, consegue formar um rio? Não, né? Então, é um exagero. Olha só esse outro exemplo. Dr. Pepper, essa dor de cabeça está me matando. Aí ele, né, sente dor, aí o doutor fala, ah, não exagere, vai, porque se estivesse matando, né, ele estaria da forma como o terceiro quadradinho ali, todo ensanguentado, basicamente morto, né, mas a gente usa muito, principalmente com as nossas, principalmente nossas mães, são as que mais usam a hipérbole. Às vezes a mãe fala assim, fulano, eu já te disse mais de 1000 vezes para você arrumar esse quarto. Eu já te falei isso 100.000 vezes. Então, elas usam muito essa linguagem da hipérbole. E nós temos a metonímia. A metonímia é aquela que consiste na substituição de uma palavra por outra. Então, é a linguagem da substituição. Então, quando eu substituo o nome do autor pelo nome da obra, um exemplo. Ah, eu leio Machado de Assis.
Você não lê Machado de Assis, você lê o livro. Um exemplo, eu leio Dom Casmurro, que é um livro de Machado de Assis, tá? Quando você fala assim, eu uso Bombril, você não usa Bombril, você usa esponja de aço, certo? Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Imaginem, gente, um monte de cabeça de vaca, tá? Só para vocês verem como é a metonímia. Ele substituiu a palavra correta por cabeças para dizer que tem muitas vacas. O pleonasmo é a linguagem da redundância, ou seja, quando eu acabo reforçando demais uma ideia e acabo repetindo ela, tá? Um exemplo, se eu falar assim, ele teve uma hemorragia de sangue. Claro, se foi uma hemorragia, é de sangue. Decapitou a cabeça do condenado. Gente, decapitar já é a cabeça. Subir para cima, descer para baixo. Então, esse tipo de sonhei um sonho, esse tipo de linguajar é considerado como pleonasmo e vicioso, tá? Olha o outro exemplo que eu coloquei para vocês. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi, levar a saia para fora. Entenderam, gente? Saia para fora. Obviamente, se era para sair, era para fora. Não tem como sair para dentro, né? Era isso por hoje, tá? Fiquem em casa, estudem, façam as tarefas, se divirtam também, bebam bastante água. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no meu privado. Estarei postando as atividades para vocês fazerem. E muito obrigada por continuarem comigo até aqui. Um beijo para vocês.